Obrigado, Ivan Seixas. Eu vou devolver aqui a palavra. O coronel quer comentar, ou eu tenho uma questão que eu pegaria um gancho. Eu quero colocar uma questão aqui, pegando um gancho da fala de vocês dois. Enfim, deixo livre aí para o senhor comentar, responder a questão, enfim. Bom, de um lado, existindo, né, um partido militar no Brasil, no governo Bolsonaro, essa ideologia se realizou. Não existindo, o que teve, né, de ação dos militares concretizado no governo Bolsonaro, que foi um pouco confuso, né, esse governo dele, do ponto de vista político, econômico, do ponto de vista de várias vertentes. Ótimo, foi bom. Entendi a pergunta, mas a gente precisa partir de algumas premissas, né? Vamos lá, Bolsonaro não foi expulso do Exército, Ivan. Ele é capitão do Exército, inativo, né? Se aposentou, digamos assim, foi para a reserva no momento em que foi eleito vereador em 88 pelo Rio de Janeiro, né? Pela cidade do Rio de Janeiro, com votos da Vila Militar do Rio de Janeiro, onde ele protagonizou episódios de indisciplina, chegou a ser preso, foi submetido a um tribunal de honra. Esse tribunal de honra do Exército, por unanimidade, o considerou culpado, né, por faltas éticas graves, como deslealdade, mentir, né? E o STM da ocasião, em 88, ainda conformado, em sua maioria, por ministros militares e também civis, nomeados ainda durante a ditadura, um STM absolutamente subserviente ao poder executivo, protagonizado por generais, Ivan. A gente não pode considerar que os militares, de forma genérica, né, são simplesmente soldados da burguesia, né? Eu tenho grande dificuldade de considerar e de enxergá-los como instrumentos passivos, obedientes da burguesia industrial, agrícola, brasileira ou política, que determinam o que eles vão fazer. É exatamente o contrário. Há, no mínimo, uma aliança. Eu entendo uma visão marxista de que os militares no Brasil atendem os interesses da burguesia, da classe dominante. Isso é inegável. Eu não discordo em absoluto dessa visão. Agora, colocá-los como meros obedientes, quando você citou mesmo vários casos de generais protagonistas políticos, inclusive durante o regime ditatorial, que perseguiu militares que não concordaram com o golpe, que perseguiu aquela ala nacional desenvolvimentista e de militares que, ainda que fossem anticomunistas, mas tinham uma visão econômica e social muito distinta daquela visão do IPES, do IBAD, né? E da ala udenista do protagonismo político-militar. Então, eu vejo esse protagonismo de uma forma muito clara. Não se pode esquecer, considerando que Bolsonaro não foi expulso, que ele é um oficial do Exército, que ele foi presidente, chefe de governo, chefe de Estado, e tinha como vice-presidente um general do alto comando, um general mais antigo que ele, formado na AMAN em 75, na arma de artilharia, o Mourão. O Bolsonaro é formado em 77 na arma de artilharia. Eu sou formado em 87 na arma de artilharia. Fui colega de turma do irmão do Bolsonaro, que depois saiu do Exército também em condições similares à do Bolsonaro. Então, os ministros do governo Bolsonaro Mourão, do eixo político central, e eu vou citar só 2 cargos, o ministro-chefe da Casa Civil e o ministro da Secretaria de Governo, ou seja, aqueles que conduzem a política do governo no parlamento, municiando a bancada governista no parlamento de instrumentos para aprovação das pautas de interesse do governo, que foi o ministro Eduardo Ramos, o general de infantaria da turma de 79 da AMAN, e o outro ministro Braga Neto, que foi simplesmente o candidato a vice-presidente. Desconsiderar que isto não é protagonismo político e colocar sobre Bolsonaro todas as responsabilidades e ainda considerar que ele foi expulso do Exército é um equívoco que a gente tem que retrazer para os fatos. O Bolsonaro é da mesma geração
dos generais que foram protagonistas políticos. Mourão é senador da República, será senador por 8 anos. Pazuello, general Pazuello, meu contemporâneo de academia, é deputado federal com amplas condições de ser reeleito a sucessivos mandatos, considerando a base eleitoral e militante, centrada no militar e centrada na maior guarnição militar do Brasil, que é o Rio de Janeiro, que deu sucessivos mandatos ao deputado Bolsonaro, medíocre parlamentar, até que Bolsonaro sempre foi medíocre parlamentar, até que, devido a 5 fatores que eu vou apresentar agora, a sua geração, que no ano 2003, 2002, começava a chegar ao generalato, e no ano 2010 a 2020, do generalato chegava ao alto comando do Exército, até que essa geração empreendeu a regeneração daquela imagem de um militar indisciplinado, celebrizado pela frase do Geisel, naquele livro da FGV, organizado pela Maria Celina de Araújo, e pelo Celso Castro, se não me engano, que o Bolsonaro é um mau militar, ele já deputado. Então ele foi regenerado e foi enfiado, vou usar essa palavra enfiado, para que fique muito claro, dentro das academias militares, da AMAN, da Academia da Força Aérea, da Escola Naval, como uma referência para militares. Uma referência militar para militares e uma referência política para servir de candidato para os militares. Então, essa geração, por 5 razões, empreendeu a recidiva deste protagonismo político de cúpulas hierárquicas. Por isso que eu uso a expressão partido militar metaforicamente. Não é um conceito, eu falei, não é um conceito teórico. É uma metáfora para distinguir das Forças Armadas. Essas, sim, são instrumentalizadas por esse determinado grupo que eu conceituo, apesar de não ser uma teoria, eu dou a ele um conceito e chamo de partido militar como poderia chamar de qualquer outro nome, se inventasse um melhor, né? Ele foi transformado neste elemento que, ao mesmo tempo, é o cavalo de Troia, que permitiu a ocupação de cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado por essa geração de oficiais. Não estou falando de cabo, de soldado, de sargento, nem de capitão, nem de cadete. Eu estou falando das cúpulas. Foram eles que governaram o Brasil. Então, 5 fatores muito claros. 2 de natureza política e tem muito a ver com a sua postura de cidadão nos anos 70 e 80, porque é uma pessoa que também utilizou a luta armada para contestar a ditadura, que foi a eleição da presidenta Dilma em 2010 e 2014. São 2 fatores dos 5 que eu digo que são muito importantes e indispensáveis para se entender a recidiva deste fenômeno, que passou de 85 a 2015 adormecido, latente. Não houve protagonismo político de cúpulas hierárquicas entre 1985 e 2015. Houve por vários fenômenos. Um deles, a reeleição da presidente Dilma. Vários fenômenos, não, vários eventos. A reeleição da presidente Dilma em 2014, já com aqueles problemas relacionados à Lava Jato, fruto da sua eleição em 2010. Isso causou um enorme transtorno, porque aqueles generais dos anos 2010 e 2014 eram cadetes nos anos 70, estavam sendo preparados na AMAN durante o período mais agudo da ditadura, que é o AI-5, para enfrentar você, Ivan, para enfrentar a luta armada urbana, a luta armada em termos de sua versão de guerrilha rural, e para enfrentar até mesmo, se houvesse uma evolução da luta armada, um exército de libertação nacional, um exército contestador, um exército revolucionário. Então, essa geração foi preparada técnica e profissionalmente, e muito bem preparada sob esse aspecto, e ideologicamente, nos anos 70, para considerar a Dilma a sua inimiga eterna, para considerar o Ivan, ou aquilo que representa o Ivan dos anos 70 e 80, o seu inimigo político. Não só um adversário, mas também um adversário se for nas urnas. Então, esses 2 fatores, esses 2 fatos são importantes para entender o fenômeno. E entre os 2, a eleição de 2010 e 2014, o funcionamento da Comissão Nacional da Verdade, que buscava, Ivan e João, exatamente reconstituir a verdade histórica sobre a ditadura.
porque ainda prevalece, com a desculpa esfarrapada de que se perderam os arquivos da ditadura, né, de que é a esquerda contando uma versão da história. E se reproduz nas ordens do dia, na socialização do militar, a versão de que ali, em 64, foi um ato contra-revolucionário, ou mesmo um ato revolucionário, como era chamada a Revolução Democrática de 31 de março de 64, da minha infância. Sou filho de militares. Meu pai participou do golpe de 64 como capitão. Então, isso foi introjetado naquela geração nos anos 70. Quando eles chegaram a general e de general ao alto comando e viram a presidenta Dilma montando uma Comissão Nacional da Verdade e colocando no banco de depoimento, não banco dos réus, porque o Brasil falhou. O Brasil fez uma transição da ditadura para a democracia sui generis. Teve vantagens? Teve. Teve desvantagens? Muitas. Uma delas se materializou no governo, que se encerrou há menos de 6 meses. Os 4 anos de governo de militares. Reproduzindo aquele discurso da ditadura. Doutrina de segurança nacional, mesclada com o neoliberalismo, que é o fundamento social, né, mais profundo desse protagonismo. Agora, além da Comissão Nacional da Verdade, outros 2 fatores de natureza mais profissional foram importantes para essa recidiva. E tem vários aspectos desses 2 fatores, desses 2 fatos. Um deles foi o protagonismo militar, durante 10 anos, de 2004 a 2014, do Exército Brasileiro, da Marinha e da Força Aérea, numa área geopolítica de interesse imediato dos Estados Unidos da América, que é o Caribe. Eu tive a oportunidade de exercer a função de adido militar na América Central e no Caribe, exatamente de 2014 a 2016. E vi acontecer em primaveras ou movimentos coloridos nesses países da América Central e do Caribe, muito similares ao que, evidentemente, com escala muito maior, aconteceu no Brasil, referente à Lava Jato e deposição da presidenta Dilma, do golpe parlamentar da presidenta Dilma, que teve participação protagonista do general Etchegóin, que teve participação protagonista do comandante Vilas Boas, simplesmente o 01 e o 02 do Exército, em 2015. Por isso que eu digo que o ano de 2015 é importante, porque foi quando a geração, de fato, a contemporânea do capitão Bolsonaro na AMAN, assumiu o alto comando do Exército. A turma de 73, do general Vilas Boas, a turma de 74, do general Etchegóin, em Santos Cruz, a turma de 75, do general Mourão, do general Menandro, embaixador do Brasil em Washington, protagonismo, do general Ferreira, presidente da Estatal de Hospitais Universitários durante os 4 anos, protagonismo, do general, da turma de 76, do general Fernando, ministro da Defesa, do general Floriano Peixoto, presidente dos Correios, do general Teófilo, candidato ao governo do estado do Ceará em 2018, e chefe da Secretaria Nacional de Segurança Pública durante a gestão Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, do general Campos, secretário de Segurança do Estado de São Paulo durante o governo Dória, e o outro que sucedeu o Dória, que eu esqueci o nome, né? É o governador de São Paulo anterior. Então, a turma de 77, a turma de Bolsonaro, do general Cid, pai do Cidinho, desse ajudante de ordem, que foi representante da Apex do Brasil em Miami durante 4 anos. Do general Paulo Humberto, do alto comando da turma de 77 de Bolsonaro, que foi presidente da Postales. Do general Léo Pujol, que foi o comandante do Exército durante os 2 primeiros anos do governo militar. Então, esse fato da MINUSTA do Brasil estar atuando militarmente no quintal geopolítico norte-americano, exatamente naquela quadra da história, aproximou a elite militar, a cúpula militar hierárquica do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, dos interesses dos Estados Unidos. Tanto assim que, a partir do governo Temer, 2 oficiais generais brasileiros passaram a estar subordinados, operacional e taticamente, a comandante do US Southern Command, o Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, a antiga 4ª Frota da época da Guerra Fria, subordinados em tempo de paz. Então, essa aproximação com os Estados Unidos hoje, ela é militar de forma muito orgânica e até pessoal pelos 10 anos de Haiti, né, de liderança do Brasil com esse protagonismo militar. E o último fator dos 5, e aí é uma responsabilidade também dos governos de esquerda ou de centro-esquerda, a partir de 2003 até 2015,
da ampliação do emprego de forças armadas em ações que não são propriamente militares. E dessas, a mais característica é a famosa GLO, Garantia da Lei e da Ordem. O que fez, aí necessitaria de uma abordagem mais profunda, o Exército se parecer com polícia e a polícia se parecer com o Exército. Reflitam sobre isso, sobre o que nós vemos nas guardas civis, nas guardas privadas, nas guardas municipais, né, na própria postura da polícia militar, que cada vez mais se militariza. Aquele famoso filme Tropa de Elite com os Homens de Preto, do Capitão Nascimento, é uma reprodução dos batalhões de forças especiais e dos batalhões de ação de comandos do Exército Brasileiro. A maioria desses generais protagonistas políticos é da área das forças especiais. Então, essa presença do Exército nas ruas, com o intuito de pacificar comunidades conflagradas pela criminalidade de forma crônica, também é um fator muito importante que deve ser estudado. Então, para finalizar, esse protagonismo, seja como o Ivan enxerga, como um instrumento da burguesia, seja como eu enxergo e apresento como um parceiro da burguesia, para usar a categoria classe social aqui, né? Ele se explica nesses 5 fatores, nesses 5 fatos que determinaram a recidiva disso que nós vimos materializado no governo do capitão Bolsonaro, general Mourão, mas que também se reproduz e se reproduzirá no governo de São Paulo, que tem um militar com essa mesma mentalidade, aí sim, o ex-capitão Tarcísio, porque o Tarcísio, ao passar no concurso para assessoria parlamentar, saiu do Exército, mas o Bolsonaro não saiu do Exército. Por isso que eu sempre questiono quando é que o comando do Exército vai tomar uma ação disciplinar contra aquele militar que mais contribui para o desprestígio das Forças Armadas. E quando você fala do uso do regulamento para ameaçar, para mim não é uma ameaça, Ivan. Depois de 40 anos na ativa, sem nenhum processo administrativo disciplinar e nenhuma punição, chegando ao ponto máximo da carreira, no topo da lista de escolha para generalato, etc., na reserva, a partir de 2019, exatamente por esta minha postura crítica à recidiva deste fenômeno, mas muito mais profunda do que atacar o mero capitão Bolsonaro, né? Tentando apresentar as causas do problema, identificando aqueles que são responsáveis por esse protagonismo. Eu fui alvo, e ainda estou sendo, de 5 processos disciplinares, os famosos PADs, que já resultaram em 4 punições comigo na inatividade, pelos motivos mais esdrúxulos possíveis, todas ilegais, abusivas, e que, até então, eu tentei resolver no âmbito administrativo disciplinar, exatamente para não expor ao Exército a revelação dos autos dos meus processos. Mas que, infelizmente, pela persistência dessa perseguição, eu vou ter que judicializar e tornar, de certa forma, públicos as medidas persecutórias contra não conheço outro que tenha essa mesma postura, contra o militar, que, dentro da lei, e eu citei a Lei 7.524, de 86, exatamente depois do fim da ditadura, que garante que o militar inativo não seja perseguido com o regulamento quando expressa uma opinião política, ideológica, filosófica e de interesse público diferente da opinião do comandante. E a minha última punição é porque, no dia 11 de novembro de 2022, quando foi publicada uma nota dos comandantes de força, já com as áreas militares de frente aos quartéis ocupadas por manifestantes de pautas antidemocráticas e golpistas, eu expressei a minha contrariedade com o teor da nota. Era uma nota que tinha como título do comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ao povo e às instituições. Só por este título, de comandantes de força não se dirigem ao povo nem às instituições, mas aos seus subordinados, só e exclusivamente. Só por este título eu usei expressões como o teor da nota era insensato, porque poderia gerar o 8 de janeiro, como gerou, né? Era antidemocrático, porque autorizava manifestações de pautas antidemocráticas, né? E era fora do quadrado, pela simples expressão fora do quadrado, exatamente porque a comandante de força não cabe expressar-se
sobre assuntos políticos, a nota não tinha nada sobre defesa, era uma interpretação de uma lei e usava a expressão que você falou, ação moderadora das Forças Armadas, e dizia que as manifestações eram legítimas. Não cabe comandante de força fazer hermenêutica de lei, né, para concordar ou discordar. Caberia só uma única ação, ou ficar em silêncio, né, ficar em silêncio e desocupar as áreas militares daquele tipo de manifestação. São legítimas, desde que feitas longe do quartel, fora de área militar sob jurisdição militar. Porque se os quartéis já estão politizados da porta para dentro, isso é inegável. Os exemplos das minhas punições são uma demonstração muito sofrida. Claro que não chega nem aos pés do sofrimento que você passou da sua família. É até uma ilegitimidade minha mencionar isso, mas só para dar um exemplo, que nesta atual versão não está previsto golpe, está previsto protagonismo político pelas urnas, aproveitando a onda da extrema-direita, e as pessoas às vezes me criticam dizendo que eu coloco os militares como... Primeiro que eu nunca falo os militares, são essas cúpulas hierárquicas que eu as nomeio, como os grandes artífices, enquanto que os militares parecem ser burros, parecem ser pintadores de meio fio, ou compradores de Viagra, né? Nos desqualificam. Bom, eu não quero arrumar mais um processo para o coronel Marcelo Pimentel, mas a gente tem concordância em muitas coisas, né, pelo que ele fala. A questão que eu acho que é assim, a gente tem uma situação que eu faço sempre questão de diferenciar militar de torturador e de golpista, né? A formação dessas cúpulas militares é uma formação basicamente golpista. Essa nota que gerou um processo contra o coronel Marcelo Pimentel, por ele criticar a nota do Comando do Exército, o conteúdo da nota é nitidamente golpista, né? Quando não fala para a tropa, fala para as instituições, isso já mostra a participação golpista. Eu acho, assim, a postura do coronel Marcelo Pimentel é absolutamente louvável, porque é um legalista, que defende as instituições do ponto de vista de militar e não do ponto de vista de golpista, né? Eu sei que ele é atacado como sendo o novo Lamarca. Eu conheci o Lamarca morou na minha casa durante 5 meses. O Lamarca é um caso à parte, né? O coronel estaria mais parecido com o capitão Sérgio Miranda de Carvalho, né, que se negou a cumprir ordens do brigadeiro Burnier, que instou ele a fazer atentados terroristas para justificar uma repressão aos membros das organizações de esquerda, né? Então, ele era comandante do Paraçar, que era um grupo de paraquedistas de salvamento e resgate, e o Burnier queria que ele explodisse o gasômetro do Rio de Janeiro, explodisse a barragem do Rio da Guarda, e que inundaria o Rio de Janeiro. Com isso, poriam a culpa nos militantes de esquerda e justificaria o recrudescimento da ditadura, né? Ele se negou e foi punido por isso, né? O Sérgio Miranda de Carvalho, né, o Sérgio Macaco, ele era um militar absolutamente respeitável até pela ingenuidade de se confrontar contra o poder de terrorismo de Estado que a ditadura impunha ao país, né? Então, essa visão de eu não fui formado para matar civis, eu fui formado para salvar, que era o Paraçar, mostra bem o que era essa ditadura. A primeira pessoa assassinada pela ditadura, não sei se vocês sabem, não foi um civil, foi um militar, Coronel Alfeu de Alcântara Monteiro, comandante da base aérea, subcomandante da base aérea de Canoas, que foi instado a aderir
ao golpe e jurou lealdade ao presidente eleito, João Goulart. E há uma discussão e matam ele com 16 tiros pelas costas, né? Essa figura, eu acho que é emblemática do que é a ditadura. Ela não admite dissidência e ela mata, né? Como nos 3 primeiros meses de império da ditadura, eles mataram 20 e poucas pessoas. A luta armada brasileira só vai existir 3 anos depois. Ela teve uma tentativa comandada por um militar, né, que era o coronel Jefferson Carzinho de Alencar Osório, que fez a chamada guerrilha de 3 passos. Mas a guerrilha, a forma de luta armada organizada, foi feita 3 anos depois. Então, a justificativa de torturas, assassinatos, não cabe para a esquerda. A esquerda reagiu 3 anos depois, né? E essa mesma ditadura, ela se coloca nessa posição que eu falei, né, do expurgo aos legalistas, nacionalistas, como muito bem disse o coronel, até eram anticomunistas, mas eles, por serem legalistas, não achavam que deveria ser torturado e assassinado, né? Essa turma também é expulsa das Forças Armadas pela cúpula golpista subserviente aos interesses do imperialismo norte-americano, né? Não é por acaso, tá, que o golpe foi dado, dirigido, orientado e financiado pelo governo dos Estados Unidos. E se coloca sempre, essa coisa que o coronel fala da atuação no Haiti, né, é muito evidente, né? As Forças Armadas brasileiras, com esse comando golpista, pró-imperialismo dos Estados Unidos sobre o Brasil, faz com que a maioria da corporação se retraia, porque eles são perseguidores de dissidentes. Seja o capitão Sérgio Miranda de Carvalho, seja o Lamarca, ou seja o Marcelo Pimentel, porque eles não admitem divergência, né? E isso daí eu acho que é extremamente importante para a gente entender. Quando dão um golpe contra a Dilma, eu acho que foi muito bem apontado, né, os fatores. Tem um outro fator que eu aponto, que é o fato dela ter denunciado a ingerência do governo dos Estados Unidos com as escutas, né? Não pode mexer com o poder imperial, aí está decretada a derrubada dela. Junto vem a questão dos BRICS, né, que é a adesão do Brasil aos BRICS, incomodou aos Estados Unidos. Mas o principal dado o golpe contra os governos, que eu não coloco nem como governos de esquerda, eu coloco como governos reformistas, governos progressistas, de Lula, Dilma, né? O que vem pela frente é o Michel Temer, que é um rastaquera, diga-se de passagem, que coloca e empodera no GSI o Sérgio Etchegoyen, filho de um torturador condenado pela denúncia feita pela Comissão Nacional da Verdade e sobrinho de outro, né, o Ciro Etchegoyen e o Léo Etchegoyen, que são o tio e pai dele, que ele passa a ser empoderado, passa a ser o grande articulador daquele governo golpista, né? Depois disso vem toda esse chorume que compõe o governo do Bolsonaro, né? Eu não colocaria nem como cúpula, isso daí é o fim de linha, né, das Forças Armadas, dar apoio para um governo delinquente como foi o do Bolsonaro. Agora, assim, muito importante esse diálogo que a gente está tendo aqui, porque mostra o seguinte: as Forças Armadas brasileiras não são uma instituição para ser destruída simplesmente. Elas precisam passar por uma reforma, a partir, inclusive, do que é ensinado nas academias, para que não sejam instrumento
de ameaça para a sociedade civil. Já não estou nem falando de golpismo, desse instrumento da burguesia que eu entendo que é. Agora, a PM, coronel, a PM é instrumento do Exército. O IGPM, que tem no alto comando do Exército, dirige as polícias militares. O comandante da PM só é nomeado se aprovado pelo Estado-Maior do Exército. Então, assim, ela não é uma força auxiliar, é uma força complementar ao Exército. E isso daí eu acho que é muito grave, porque o pacto federativo é quebrado até os dias de hoje, que foi criado isso em plena ditadura, né, quando há a centralização da repressão e as PMs passam a ser a extensão do Exército nos estados. Um governador que queira nomear um comandante-geral da PM só nomeia depois de aprovado o nome no Estado-Maior do Exército. A orientação ao oficialato da PM é dada pelo Exército e todas as táticas e repressivas são orientadas pelo Exército. Isso aí é uma coisa que não... os governos civis nunca fizeram nada contra isso, né? E deveria ser até para fazer uma separação do que é o Exército, que é para defender a soberania nacional, as fronteiras e tudo mais, desse trabalho por extensão, que é a PM, de repressão policial. E essa mistura a gente sabe que não dá. A GLO do Rio de Janeiro provou isso, né? Essa mistura acaba sendo mais danosa ao Exército do que benéfica. Né? Mas só me permite duas pontuações, João Ivan. Sim, claro. Sim. Só uma retificação. Os comandantes de PM não são submetidos, os nomes não são submetidos ao Exército, nem ao Estado-Maior do Exército, para aprovação. Na ditadura era. Na ditadura, essa relação era funcional e hierárquica, né? Mas hoje, desde a Constituição de 88, não há nenhuma ingerência política, administrativa do comando do Exército, das Forças Armadas, do Ministério da Defesa, sobre governador nomear quem ele quiser para o comando da Polícia Militar, que está sob o comando dele. A responsabilidade política pela Polícia Militar de cada estado é do governador do estado, não tem nenhuma ingerência. Existe ainda a Inspetoria Geral das Polícias Militares, a IGPM, Ivan. Ela é localizada na 3ª subchefia do COTER. COTER é um órgão de direção setorial, comando de operações terrestres, chefiado por um general 4 estrelas, e tem lá 3 ou 4 subchefias, chefiadas por generais de brigada ou divisão. E uma das subchefias, a 3ª, que também é responsável pelas missões de paz, pelo emprego das forças, tem um coronel e um sargento, que são burocracia, absolutamente burocracia, que faz funcionar essa inspetoria geral. Como o próprio nome diz, é uma inspetoria geral, não tem nenhuma determinação vinculante. Ela, por exemplo, entra no circuito quando a Polícia Militar, por iniciativa do governador, quer comprar determinado armamento para a Polícia Militar, de determinado calibre, para um determinado emprego, e submete a consulta ao Ministério da Defesa, que vai descendo o escalão até que a IGPM faz um parecer. Mas não é um parecer determinante, é um parecer. E também faz um acompanhamento assim muito por alto, com visitas aos comandos de polícia militar, no intuito muito genérico de acompanhamento de efetivos da polícia militar. Até porque, no plano na Constituição, as forças auxiliares, as polícias militares, são forças auxiliares do Exército, no caso do emprego da força terrestre como um instrumento de guerra. Então, evidentemente, o Exército tem que ter conhecimento sobre efetivos, armamentos que as polícias têm. Então, é somente nesse sentido. Mas concordo com você, o que você descreveu era exatamente o que acontecia na ditadura. E, finalmente, algo pessoal, essas comparações com Sérgio Macaco, com Lamarca, com Prestes, elas são, João, descabidas, porque eu sou um oficial na reserva, na democracia, absolutamente respeitoso aos ditames legais. Nós não estamos no regime de exceção. Sérgio Macaco, Lamarca, Prestes viveram regime de exceção ou foram protagonistas de rupturas institucionais. Nós estamos no regime democrático, apesar de tudo. Então, essas comparações é até perigoso, porque
Se eu tiver o mesmo destino do Prestes, do Lamarck e do Sérgio Macaco, aí complica. Eu estou só no exercício do meu direito de livre expressão. Por isso que eu faço sempre questão de pontuar a lei, né? E eu sempre sou reticente com relação ao uso da expressão golpista. Eu reitero, não faz parte do plano de poder dessa geração ruptura institucional. O golpe, ele é um amuleto narrativo para que, na hora H do dia D, a sociedade veja o alto comando de determinado instante como aqueles que evitaram o golpe da extrema-direita. Toda a relatoria sobre esse golpe, desde 2020 até o dia 8 de janeiro, vem sendo construída. Hoje não se usa mais a grande imprensa, se usam técnicas e táticas de guerra híbrida, de guerra da informação, para controle das percepções da opinião pública, tanto assim que esses generais estão sendo eleitos e muitos estão sendo considerados como aqueles que evitaram o golpe das tias e dos tios de Zap, que foram psicologicamente operados ao longo de 3 anos como inocentes úteis, inocentes, evidentemente, com todas as aspas, para fazer aquela presepada do dia 8 de janeiro, que em nenhuma hipótese aquilo é uma tentativa de golpe. Faltou arma, faltou apoio internacional, faltou apoio da imprensa, faltou a Força Armada, né? Então, se conduz isso para essa percepção de que, na hora H do dia D, tem que confiar no atual comandante do Exército, que participou de todo esse processo de politização das Forças Armadas. Porque o mal, e a crítica que eu faço, é ao protagonismo político, independentemente do golpismo ou não. O golpismo é crime. Se a gente está falando em golpista, tem que prender os golpistas, não tem outra. Eu estou falando no sentido político, porque este protagonismo acaba dividindo as Forças Armadas, prejudica a coesão interna das Forças Armadas e acaba prejudicando a consolidação do Estado Democrático de Direito. Eu sei que para um revolucionário, um marxista, falar em Estado Democrático de Direito, Constituição, seria motivo para a gente fazer um lindo debate, né? Mas é o que nós temos. E as pessoas têm que reconhecer, aí eu concordo plenamente com você, que a maior força organizada antirrevolucionária, antitransformadora, ou mesmo antirreformadora do espectro político-social brasileiro são essas cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, que você descreveu muito bem, que estavam no governo do capitão Bolsonaro, general Mourão, com suas alianças históricas e tradicionais com os grandes capitais. Beleza? Feito o disclaimer, não sou Sérgio Macaco, admiro a postura dele, não sou Prestes, compreendo a postura dele e nem sou Lamarca. Respeito a postura dele. Abraço, João, obrigado, Ivan, pelo excelente debate e conversa muito proveitosa para mim, especialmente. Eu só queria retificar, eu não falei, não comparei, fiz a ressalva, não comparei com Lamarca nem com Prestes, mas que eles tinham uma opção revolucionária fora das Forças Armadas. Mas o Sérgio Macaco eu coloquei como sendo ele uma vítima da pressão e da perseguição das cúpulas, e o senhor também, né? É isso que eu quis dizer. Não vou lhe arrumar mais um processo. Agora, dê uma olhada na lei 88.777/83, que foi um decreto-lei do João Figueiredo, o último ditador, que atrelou oficialmente, que até ali não era oficialmente, as Forças Armadas, as forças das polícias militares ao Exército, né? Confirmaram para mim que precisavam do aval do Estado-Maior do Exército através de um parecer do IGPM, 2 ex-governadores, um governador ainda na época em exercício, Eduardo Campos, que me confirmou isso, e o Olívio Dutra, que também, já ex-governador, me confirmou. Falou assim, você tem razão, eu não podia nomear se não fosse passado pelo Estado-Maior do Exército. Tá? Então, dá uma olhada nessa lei 88.777, em que eles treinam atribuição do IGPM, dar a orientação para as políticas das PMs e o treinamento, etc. e tal. Tá? Então, só para reforçar. Foi um prazer muito grande, tá? Gostaria de uma próxima oportunidade para se discutir outras coisas sobre isso, porque eu acho que a questão militar no Brasil ela é central, ela é fundamental para o país andar. Eu acho que não dá para a gente pensar o país sem os militares, não dá para pensar o país com os militares na atual postura que eles têm.
Então, para mim, foi assim, um prazer muito grande estar aqui dialogando com o Coronel Marcelo Pimentel para a gente poder construir um país melhor. É isso. Muito obrigado e até uma próxima. Obrigado, Ivan Seixas. Obrigado ao Coronel Marcelo Pimentel. E meu obrigado a você. Se caso você não viu a parte anterior desse vídeo, você pode clicar aí no card que está subindo no cantinho superior da sua tela e veja a parte anterior desse vídeo, onde foi debatido se há ou não um partido político militar no Brasil. Está imperdível. E se você esqueceu, deixe o like nesse vídeo e compartilhe com mais pessoas, pois aquilo que é bom é para ser compartilhado. Obrigado ao professor jornalista Ivan Seixas, Coronel Marcelo Pimentel. Obrigado a você que nos acompanhou. Um meu abraço e nos veremos em um próximo vídeo.